Ainda nem era dia claro quando Dona Maria Aparecida, de 67 anos, já estava na fila do posto de saúde do bairro Jardim Esperança. Eram 5:30 da manhã, e ela era a 12ª pessoa numa fila que se formava todo o santo dia. Com as mãos trêmulas, ela segurava sua bolsa surrada e os documentos médicos amarelados pelo tempo, esperando pacientemente. Há 3 meses, toda semana, ela repetia esse mesmo ritual, tentando conseguir uma consulta com o cardiologista. Dona Maria era costureira aposentada e viúva. Morava sozinha numa casinha simples de 2 cômodos, sobrevivendo com um salário mínimo. Nos últimos meses, as dores no peito pioraram, e o clínico geral pediu uma consulta urgente com o especialista. Mas conseguir essa vaga no SUS parecia mais difícil que ganhar na loteria. Às 7 horas, o posto abriu. A fila já dobrava a esquina. Dona Maria conhecia muitos rostos ali, todos na mesma luta, compartilhando a mesma angústia. Era o seu José com problema renal, a Dona Carmen com diabetes e tantos outros invisíveis do sistema de saúde. Quando chegou sua vez, a recepcionista, Patrícia, nem levantou os olhos do celular. "Documento", disse, seca. Dona Maria entregou os papéis, a ansiedade fazendo suas mãos tremerem ainda mais. "Cardiologista não tem vaga hoje. Próximo." A recepcionista disparou sem nenhuma empatia. "Mas moça, por favor", Dona Maria implorou. "Faz 3 meses que tento. O doutor disse que é urgente. Olha aqui o encaminhamento." Ela mostrou o papel já gasto de tanto manusear. Patrícia finalmente olhou irritada. "Já disse que não tem vaga. Chega mais cedo ou tenta em outro posto. Próximo." Foi nesse momento que o Dr. Ricardo Mendonça apareceu no corredor. Conhecido pela sua arrogância, ele tinha acabado de estacionar seu carro importado. Impecável em seu jaleco branco, ele caminhou com um ar de superioridade. "Qual é o problema aqui?" perguntou ao ver a confusão. Patrícia explicou rapidamente. "É a Dona Maria de novo, doutor. Insistindo por vaga no cardio, mas já expliquei que não tem." O médico olhou para Dona Maria de cima a baixo, com um sorriso de desdém. "Dona Maria, a senhora precisa entender que o sistema público tem limitações. Se quer atendimento rápido, pague um convênio. O SUS é para quem não tem opção." As palavras dele cortaram o ar como navalhas. As lágrimas começaram a rolar pelo rosto de Dona Maria. "Mas, doutor, eu não tenho condições. Minha aposentadoria mal dá para comer." Sua voz tremia. O médico riu cruelmente. "Então vai ter que esperar. É assim que funciona para quem depende do governo." Ele se virou para ir embora, mas Dona Maria, num ato de desespero, segurou levemente seu jaleco. "Por favor, doutor, pelo amor de Deus. Eu sinto tanta dor, tenho medo de morrer sozinha." Com brutalidade, ele puxou o jaleco, quase derrubando a idosa. "Não me toque!" gritou. "Segurança! Tirem essa mulher daqui. Está perturbando o funcionamento do posto." O segurança Marcos se aproximou constrangido. Ele conhecia Dona Maria. "Dona Maria, por favor, vamos lá para fora", ele disse gentilmente. A idosa, soluçando, pegou seus documentos do chão e saiu, sob os olhares piedosos de todos. Lá fora, ela sentou no meio-fio, chorando sem parar. Uma jovem com um bebê no colo tentou consolá-la. "Não liga para esse médico não, Dona Maria. Ele trata todo mundo assim." Mas nada diminuía a dor da humilhação. O que ninguém percebeu era que toda a cena foi observada por um homem de aparência comum, encostado em seu carro. Aquele era André Oliveira, um dos empresários mais bem-sucedidos do país, dono de uma rede de hospitais. Ele cresceu naquele mesmo bairro e sua mãe, uma empregada doméstica, morreu esperando por uma cirurgia no SUS. André prometeu a si mesmo que, um dia, faria algo para mudar essa realidade. Ver Dona Maria sendo humilhada foi como reviver a dor de sua mãe. Ele se aproximou, agachou-se ao lado dela e ofereceu um lenço. "Dona Maria, não chore", disse suavemente. "A senhora não merece ser tratada assim." Ela levantou os olhos vermelhos. "Obrigada, meu filho, mas não tem jeito. É assim mesmo para pobre." André sentiu uma raiva fria. "Não, Dona Maria, não é assim que deve ser. A senhora tem dignidade e direitos." Ele a ajudou a se levantar. "A senhora mora longe?" Ela apontou para o final da rua. A história dessa humilhação, no entanto, estava prestes a ter um novo começo.
O encontro daquela senhora sofrida com o homem que tinha o poder de mudar tudo não foi um acaso. Foi o destino preparando o palco para uma grande virada. O que aconteceu depois mudaria para sempre a vida de Dona Maria, do Dr. Ricardo e de todo aquele posto de saúde. Depois de garantir que Dona Maria chegasse em segurança, eu decidi caminhar um pouco pelo bairro onde cresci. Foi um soco no estômago. As ruas ainda eram de terra, as casas simples, as crianças brincando descalças. Parecia que 30 anos não tinham passado. A mesma pobreza, o mesmo abandono. A casa da Dona Maria, embora humilde, era um santuário de dignidade. 2 cômodos impecavelmente limpos, toalhinhas de crochê nos móveis antigos e fotos de família nas paredes descascadas. Ela insistiu em me oferecer um café, um gesto de hospitalidade que superava sua própria tristeza. Enquanto ela preparava a bebida no fogão a lenha, meus olhos pousaram numa pilha de caixas de remédios sobre a mesa. Remédios para o coração, para a pressão, todos do SUS. Dona Maria, comecei aceitando a xícara de café forte e doce. Há quanto tempo a senhora tenta essa consulta com o cardiologista? Ela suspirou, um suspiro que carregava o peso do mundo. 3 meses, meu filho. Toda semana eu vou lá. Cada vez é uma desculpa diferente. O médico faltou, não tem vaga, o sistema caiu. Mas eu preciso, sabe? Sinto umas pontadas no peito, uma falta de ar. Tenho medo de morrer e deixar meus netinhos sem a avó. Enquanto eu ouvia, meu coração se apertava. Dona Maria era viúva, aposentada com um salário mínimo que mal dava para sobreviver. Os filhos, também batalhadores, ajudavam como podiam. Seus olhos só brilhavam de verdade quando ela me mostrou as fotos dos netos. Seu maior tesouro. Com cuidado para não revelar meus planos, perguntei: "E esse Dr. Mendonça? Ele sempre trata as pessoas assim?" Ela baixou os olhos, quase com medo. "Ele é assim mesmo. Dizem que só trabalha no posto por obrigação. Trata a gente que nem bicho. Mas fazer o quê? Pelo menos tem médico. Tem lugar que nem isso tem." A resignação na voz dela foi a gota d'água. Aquela aceitação forçada da humilhação, como se fosse normal ser tratado daquela forma. Eu terminei meu café, me levantei e prometi: "Dona Maria, eu vou voltar. E a senhora vai ter sua consulta." Ela me deu um sorriso triste, sem muita esperança. "Você é um bom rapaz, mas não se preocupe. Uma hora Deus ajuda." Mas eu não ia deixar nas mãos de Deus. Eu ia dar uma ajudinha. Assim que saí da casa dela, um plano começou a se formar. Peguei meu celular e liguei para meu assistente. "Carlos, preciso de tudo sobre o posto de saúde do Jardim Esperança e sobre um médico chamado Ricardo Mendonça. Histórico, processos, reclamações, vida pessoal, finanças. Absolutamente tudo." Enquanto esperava, comecei a montar meu disfarce. Fui a uma loja e comprei roupas simples, calça jeans, camiseta, tênis. Em uma ótica, comprei óculos de grau sem estilo. No barbeiro, pedi um corte comum, bem diferente do meu. Eu precisava me misturar, passar despercebido. No dia seguinte, o dossiê chegou. Dr. Ricardo Mendonça. Atendia no posto só 2 vezes por semana, por obrigação. O resto do tempo cobrava R$500 por consulta em sua clínica particular de luxo. Tinha processos por erro médico arquivados, morava em um condomínio chique, dirigia carros importados e a cereja do bolo. Devia quase 1 milhão em impostos, usava laranjas e tinha dezenas de reclamações engavetadas graças a um cunhado vereador. O homem se achava intocável. Eu sorri. Tinha material mais do que suficiente. A próxima ligação foi para meu advogado. "Fernandes, prepare uma ação civil pública contra o município por negligência e comece a investigar o Dr. Mendonça por improbidade administrativa. Discrição total por enquanto." Nos dias que se seguiram, eu me tornei um frequentador do posto de saúde, sempre disfarçado. Conversei com as pessoas, ouvi suas histórias, gravei discretamente as humilhações que elas sofriam. O caso da Dona Maria não era isolado. Tinha o seu Antônio, que perdeu uma perna porque o médico chamou sua dor de frescura. Tinha a Joana, grávida de alto risco, que quase perdeu o bebê porque o doutor disse que suas dores eram normais. Cada história era um soco no estômago. Cada relato me lembrava da minha própria mãe. Ela morreu aos 45 anos, esperando por uma cirurgia que nunca veio, frequentando o mesmo posto, sendo tratada da mesma forma. Uma semana depois, meu exército estava montado. Advogados, jornalistas, até um promotor público amigo meu. A bomba estava pronta para ser detonada. Mas, antes, eu queria dar uma última chance para aquele médico. Queria olhar nos olhos dele e ver se existia um pingo de humanidade ali dentro. Cheguei ao posto às 5 da manhã. Quando o Dr. Mendonça chegou em sua BMW reluzente, eu o abordei com educação. "Doutor, com licença, meu nome é André.
Eu queria falar sobre o atendimento aqui no posto. Ele me olhou de cima a baixo com puro desprezo. Fale com a ouvidoria. Não tenho tempo. É sobre a Dona Maria, doutor. Insisti. Aquela senhora que o senhor humilhou. Ela realmente precisa daquele cardiologista. Ele deu uma gargalhada cruel. Outro defensor daquela velha chorona? Escuta aqui, rapaz, cuida da sua vida. Se ela quisesse atendimento decente, que tivesse estudado e trabalhado. Agora quer que o governo resolva tudo? O mundo não funciona assim. Aquele foi o fim. O sangue ferveu nas minhas veias, mas mantive a calma. Entendi, doutor. Obrigado pelo seu tempo. Ele entrou no posto sem nem olhar para trás. E naquele exato momento ele não sabia, mas sua carreira como ele a conhecia tinha acabado. A hora da justiça havia chegado. Na manhã seguinte, o posto de saúde Jardim Esperança amanheceu completamente diferente. Uma agitação incomum tomava conta da entrada. Repórteres, câmeras de TV, uma van de transmissão ao vivo. Os pacientes que chegavam para a fila diária não entendiam nada. Dona Maria, que como sempre chegou às 5:30 da manhã, observava tudo com uma mistura de curiosidade e apreensão. Teria acontecido alguma tragédia. Às 7h em ponto, com a abertura do posto, André Oliveira chegou. Mas não era mais o André disfarçado dos dias anteriores. Ele vestia um terno italiano impecável, gravata de seda, sapatos que brilhavam sob o sol da manhã. Ao seu lado, uma comitiva impressionante, advogados, assessores e seguranças discretos. O contraste com o ambiente humilde do posto era gritante. Nesse momento, o Dr. Mendonça estacionou seu BMW importado e, ao ver a movimentação, seu primeiro instinto foi fugir. Mas era tarde demais. Os repórteres já o tinham visto. Dr. Mendonça, uma palavrinha. São verdadeiras as acusações de maus tratos aos pacientes. O médico, tentando manter a compostura, apressou o passo. Sem comentários, isso é invasão de propriedade. Vou chamar a polícia. Foi então que André se aproximou com um sorriso calmo. Dr. Mendonça, bom dia. Lembra-se de mim? Conversamos ontem sobre a Dona Maria. O médico olhou para André, sem reconhecê-lo naquela nova figura. Quem é você? O que significa toda essa baderna? André respondeu tranquilamente. Sou André Oliveira, CEO do Grupo Saúde Vida. Talvez o senhor conheça. Somos donos de 47 hospitais privados pelo país. O rosto do Dr. Mendonça perdeu toda a cor. O Grupo Saúde Vida era um dos maiores conglomerados de saúde do Brasil. Qualquer médico conhecia o nome André Oliveira, o bilionário que construiu um império do zero e revolucionou o setor. Gaguejando, o médico perguntou: Mas o que o senhor está fazendo aqui? Virando-se para as câmeras que transmitiam tudo ao vivo, André começou seu discurso. Estou aqui porque nasci neste bairro. Minha mãe morreu esperando atendimento neste mesmo posto de saúde há 25 anos. E hoje voltei para ver que nada mudou. Aliás, piorou. Ele fez uma pausa dramática. Há uma semana presenciei este médico aqui, Dr. Ricardo Mendonça, humilhar publicamente uma idosa de 67 anos que há 3 meses tenta uma consulta com um cardiologista. Os pacientes na sala de espera se aglomeraram, muitos gravando com seus celulares. Dona Maria, tremendo de nervosismo, mal podia acreditar. Aquele rapaz bondoso que tomou café em sua casa era um milionário. André continuou com a voz firme. Mas este não é um caso isolado. Durante a última semana, eu documentei dezenas de casos de negligência, maus tratos e humilhação neste posto. Ele fez um sinal e um assistente começou a distribuir cópias de um dossiê para os repórteres. Aqui estão relatos de 73 pacientes, todos vítimas de descaso. Há também registros de áudio e vídeo que estamos entregando agora mesmo ao Ministério Público. Dr. Mendonça tentou interromper gritando: Isso é calúnia! Vou processar todos vocês! Mas André não se abalou. Doutor, tem certeza que quer falar em processos? Porque aqui eu também tenho documentos interessantes sobre suas atividades. Ele levantou outro dossiê. Sonegação fiscal, empresas laranjas, atendimentos fantasmas cobrados do SUS. O senhor tem muito o que explicar. Nesse exato momento, 2 oficiais de justiça bloquearam a passagem do médico. Ricardo Mendonça, o senhor está sendo intimado a depor na CPI da Saúde Municipal. E há também um mandado de busca e apreensão para sua clínica e residência. Lívido, o médico foi escoltado para fora sob os flashes das câmeras e os gritos de vergonha dos pacientes. André então se virou para Dona Maria, que assistia a tudo, boquiaberta. Ele se aproximou dela com carinho.
Dona Maria, eu prometi que a senhora teria sua consulta. Com outro sinal, uma ambulância de última geração parou em frente ao posto. Esta ambulância vai levá-la agora mesmo ao Hospital Saúde e Vida Centro, onde os melhores cardiologistas do estado vão atendê-la. Todos os exames e tratamentos serão por minha conta. A idosa começou a chorar, desta vez de emoção. Meu filho, eu não posso aceitar. É muito. André segurou suas mãos com gentileza. A senhora vai aceitar sim. E sabe por quê? Porque a senhora me lembrou da minha mãe. E porque isso não é caridade, é justiça. A cena estava sendo transmitida para todo o país. O âncora do jornal comentava, emocionado. Cenas impressionantes aqui no posto de saúde Jardim Esperança. O empresário André Oliveira acaba de expor um esquema que pode ter ramificações em toda a Secretaria de Saúde. Mas André ainda não havia terminado. Ele pegou um megafone, subiu numa cadeira e se dirigiu a todos. Atenção, todos os pacientes deste posto. A partir de hoje, o Grupo Saúde e Vida está criando um programa especial. Qualquer pessoa deste bairro que não conseguir atendimento adequado no SUS em até 48 horas, pode procurar qualquer hospital da nossa rede. O atendimento será gratuito. E isso vai durar até que a prefeitura resolva os problemas deste posto. A multidão explodiu em aplausos e lágrimas. As pessoas se abraçavam, choravam, gritavam: Deus te abençoe! André desceu e foi abraçado por dezenas de pessoas, cada uma com uma história de sofrimento e espera. Ele ouviu a todos, anotando nomes e casos urgentes. Alertado pela repercussão nacional, o prefeito da cidade chegou em menos de uma hora, junto com o secretário de saúde. Tentou fazer um discurso, mas foi vaiado pela população. André o interrompeu. Prefeito, menos discurso e mais ação. Estou doando 10 milhões de reais para a reforma e equipagem deste posto. Mas com uma condição. Vou indicar uma comissão de moradores para fiscalizar cada centavo. E se houver desvio, eu mesmo garanto que os responsáveis serão presos. Acuado, o prefeito não teve escolha a não ser aceitar, assinando um termo de compromisso ali mesmo. Enquanto isso, Dona Maria era tratada no hospital privado como uma rainha. Os exames revelaram uma arritmia grave que, se não fosse tratada, poderia ter sido fatal em poucos meses. No posto, a revolução continuava. Uma equipe médica completa dos hospitais de André montou um hospital de campanha, atendendo a todos. Seu Antônio, o diabético, foi encaminhado para uma prótese. Joana, a grávida de alto risco, foi internada. O pequeno Pedro finalmente recebeu o tratamento correto. A notícia correu o país. A hashtag #Justiça no SUS virou trending topic mundial. O vídeo do confronto viralizou com milhões de visualizações. De longe, o Dr. Mendonça, liberado após depor, destruía documentos em seu escritório. Seu cunhado vereador ligou desesperado. Ricardo, você ferrou com tudo. A CPI vai derrubar meio mundo. Estamos perdidos. O médico sabia que sua vida tinha acabado, mas sua raiva não era contra si mesmo, e sim contra André e Dona Maria, que ousaram desafiá-lo. Essa história nos mostra que a coragem de uma pessoa pode sim iniciar uma revolução. Que a justiça, às vezes, precisa de um empurrão para acontecer. 3 meses se passaram desde aquele dia que ficou conhecido como a Revolução do Jardim Esperança. O posto de saúde, antes um símbolo de abandono, agora estava irreconhecível. Totalmente reformado, com equipamentos novinhos, uma equipe médica comprometida e, o mais importante de tudo, um atendimento que tratava as pessoas como gente. Na placa da entrada, um novo nome: Centro de Saúde Maria Aparecida. Uma homenagem à Dona Maria que, sem querer, se tornou o rosto de uma mudança gigante. A própria Dona Maria estava radiante. Depois do tratamento no coração, ela recuperou uma vitalidade que não sentia há anos. Continuava na sua casinha simples, mas agora, sempre cheia de alegria com as visitas dos netos, que vinham de São Paulo só para vê-la. André, o empresário que começou tudo isso, ofereceu uma casa nova, mas ela recusou com um sorriso. Meu filho, esta casa guarda a memória do meu marido, dos meus filhos crescendo. Não troco por nada, mas uma reforminha eu aceito. E assim foi feito. A casa foi totalmente reformada, mantendo sua essência, mas com todo o conforto e segurança que ela merecia. O que aconteceu no Jardim Esperança ecoou pelo Brasil inteiro. O Ministério da Saúde, inspirado pela história, lançou um programa nacional de humanização do atendimento no SUS. A história de André e Dona Maria virou um documentário, exibido em faculdades de medicina como um exemplo de ética e compaixão. Médicos de todo o país começaram a se questionar, a lembrar do porquê escolheram aquela profissão. E quanto ao Dr. Ricardo Mendonça, o médico que a humilhou?
Ele foi condenado a 5 anos de prisão. Perdeu seu registro médico e teve todos os seus bens confiscados para devolver o dinheiro que roubou. Seu cunhado vereador e outras 12 pessoas envolvidas no esquema de desvio de verbas também foram presas. A investigação revelou que a quadrilha desviou mais de 50 milhões de reais em 10 anos, dinheiro que poderia ter salvo centenas de vidas. Durante o julgamento, algo surpreendente aconteceu. Dona Maria pediu para falar. Ao final do seu depoimento, ela olhou para o Dr. Ricardo e disse algo que deixou todos em choque. Eu perdoo o Dr. Ricardo. Não pelo que ele fez comigo, mas porque carregar ódio só faz mal para a gente mesmo. Espero que ele aprenda e se torne uma pessoa melhor. Pela primeira vez, o médico chorou em público. Eram lágrimas de vergonha, de arrependimento, mas talvez o primeiro sinal de uma humanidade que ele havia perdido. Enquanto isso, André expandiu seu programa. Ele criou a Fundação Esperança, que começou a construir e manter postos de saúde modelo em periferias por todo o Brasil. Cada posto tinha uma placa na entrada com os dizeres: todo ser humano merece dignidade no momento de maior vulnerabilidade. Em 5 anos foram 200 postos construídos, atendendo mais de 5 milhões de pessoas de graça. O empresário também criou um programa de bolsas para jovens da periferia estudarem medicina. Precisamos de médicos que entendam a realidade de seus pacientes, ele dizia. Lembra da Patrícia, a recepcionista mal-humorada do posto? Tocada por tudo o que aconteceu, ela decidiu mudar de vida e se tornou uma das primeiras bolsistas. Eu era parte do problema, ela admitiu. Agora quero ser parte da solução. O posto de saúde do Jardim Esperança virou um modelo nacional. Delegações de todo o país e até do exterior vinham conhecer o sistema. Havia um conselho com participação da comunidade, prontuário eletrônico e algo revolucionário. Cada paciente era tratado pelo nome, tinha horário marcado e recebia um atendimento digno. A taxa de solução dos problemas de saúde chegou a 95%, uma das mais altas do país. Dona Maria virou uma celebridade sem querer. Foi convidada para palestras, entrevistas e até para falar na ONU sobre direitos humanos. Mas ela continuava a mesma, humilde, com seu café sempre pronto para as visitas. Eu não fiz nada de especial, ela dizia. O André que é especial, um homem rico que não esqueceu de onde veio. A amizade entre os dois só cresceu. Toda semana ele estava lá tomando café com ela, ouvindo seus conselhos de mãe. Em um desses encontros, André confessou: sabe, Dona Maria, ajudar a senhora e toda essa gente me curou de uma ferida que eu carregava há 25 anos. A morte da minha mãe. Agora sinto que de alguma forma honrei a memória dela. 1 ano depois da Revolução, o bairro fez uma grande festa. O ponto alto foi quando Dona Maria subiu ao palco. Com a voz trêmula, mas firme, ela disse: 1 ano atrás eu chorei de humilhação. Hoje choro de alegria. Não só porque fui tratada, mas porque todos aqui agora são tratados com dignidade. Isso não tem preço. André também falou anunciando uma universidade popular de saúde no bairro para formar técnicos de enfermagem e agentes de saúde da própria comunidade. O impacto foi até para a política. Nas eleições seguintes, candidatos comprometidos com a saúde pública foram eleitos em massa. O novo prefeito implementou o modelo Jardim Esperança em toda a cidade. E o Dr. Mendonça, cumprindo pena, começou a trabalhar como voluntário em outro posto de saúde. Em uma carta, ele escreveu: passei 20 anos achando que era superior aos meus pacientes. Hoje entendo que era eu quem precisava ser curado. Agradeço a Dona Maria por seu perdão. 5 anos se passaram. O caso Jardim Esperança se tornou um divisor de águas na saúde pública brasileira. A satisfação com o SUS subiu de 30% para 70% em todo o país. André foi convidado para ser ministro da Saúde, mas recusou. Meu lugar é na linha de frente, disse ele, que continuou suas ações, mesmo que sua fortuna tenha diminuído pela metade. Ele dizia que nunca se sentiu tão rico. No 10º aniversário da Revolução, foi inaugurado o Hospital Municipal Jardim Esperança. Na cerimônia, Dona Maria, com 77 anos, cortou a fita. Em seu discurso, ela resumiu tudo. 10 anos atrás, eu era só uma velha pobre implorando por atendimento. Hoje sou a prova de que quando nos unimos por justiça, podemos transformar humilhação em esperança. Este hospital é feito de dignidade humana. O documentário sobre a história ganhou um Oscar. Dona Maria faleceu aos 85 anos, dormindo em paz na sua casinha. Seu funeral reuniu milhares de pessoas. André, chorando, disse: Dona Maria me ensinou que o verdadeiro poder não está no dinheiro, mas na capacidade de transformar vidas. Ela salvou a si mesma, a milhares de pessoas,
e salvou também a minha alma. O legado dela continua vivo. O Instituto Dona Maria, criado por André, já formou mais de 10.000 profissionais de saúde, e na entrada de cada unidade, uma foto de Dona Maria sorrindo com os dizeres: aqui toda vida tem valor, aqui toda pessoa tem nome. Aqui dignidade não é privilégio, é direito. E assim, o que começou com lágrimas de humilhação numa fila do SUS, se transformou em um rio de esperança, lembrando a todos que a verdadeira revolução começa quando reconhecemos a humanidade no outro. A história de Dona Maria e André provou que um país só é grande de verdade quando trata com dignidade seus cidadãos mais vulneráveis. Obrigado por assistir a essa história emocionante. Se você também acredita que podemos construir um mundo com mais dignidade e empatia, deixe seu like, se inscreva no canal e compartilhe este vídeo. Até a próxima!